Por onde anda o Luva de Pedreiro? Bom, o Luva de Pedreiro ele tá meio sumido, né, mano? Bom, pelo jeito ele tá sumido mesmo, Enesclécio. Mas e aí, você sabe por onde ele anda? Bom, é sobre isso que nós vamos falar. Bom, ultimamente o Luva de Pedreiro ele saiu da minha For You. Ele já não aparece mais no meu TikTok, ele já não aparece no YouTube. Então ele tá meio apagadinho assim na fila do pão. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Predeiro. Todos os contatos, quem quiser. Eu tenho contato. Diz que esses caras têm norte-oca aí. Se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós ir, nós tudo Barcelona, nós vai. Olha, no dia de Cristiano Ronaldo, se eu dizer a você que eu disse não pro Inter Miami e Messi, o pessoal vai dizer que eu tô mentindo. Você não foi pro Inter Miami? O pessoal de Messi e do Inter Miami me chamou pra ir lá pra apresentação. Por que você não foi? Porque era no dia de Cristiano Ronaldo. Pois é, Nesclés, eu também tô percebendo isso, que ele tá meio apagadinho assim, já não tá tendo mais aquela mesma relevância de antes. E esses dias eu fui lá no perfil dele para ver como é que estavam as coisas. E aparentemente parece que o perfil dele no TikTok tem uma quantidade de visualizações legal. Mas assim, isso se deve também porque o Luva de Pedreiro ele passou a ter um alcance mundial. Então, mesmo que a galera aqui do Brasil não é, esteja muito curtindo ele, ele conseguiu uma base de pessoas no mundo todo. Então, isso, né, acredito eu que ainda mantém ele com uma visualização muito grande. Mas assim, mano, uma coisa que ele fez, que o Luva de Pedreiro fez, que me decepcionou, mano, foi quando ele começou a criar uma casa daqueles joguinhos, mano, onde ele divulgava para os próprios seguidores dele. Então, Enes Clécio, essa é uma parte aí meio complicada, né? Porque o próprio Luva, a gente viu, né, toda a história dele, que ele veio lá de uma família humilde, sem muita estrutura, uma casinha simples. Os pais dele, se não me engano, não sabem ler. Ou seja, ele veio do nada, de repente, começou a crescer, né? Começou a ganhar dinheiro. Ele jogava bola lá em um campinho de terra, sem muita estrutura, com bola velha. E ele falava que o telefone dele era simples, que a memória ficava cheia rápida. E de repente, quando ele conquista o mundo, né? Ele começa a criar uma casa de joguinhos e ele divulga para os próprios seguidores dele, que na maioria uma grande parte são menores, né? Então, ou seja, ele está menores ou de baixa renda, ou seja, ele está divulgando algo que não é legal, né? Que pode afetar a vida dos seguidores dele, né? Pois é, mano. Então, isso daí eu achei é, muito, assim, negociado da parte dele, né? Porque como é que ele faz uma coisa dessa, mano? Porque esse negócio de joguinho, de jogar no Tigre, isso daí, mano, isso aí sobe sim as pessoas. Eu acho que não é certo isso que ele fez, mano. Mas é complicado, né? Porque assim, na maioria das vezes, todo mundo aqui, todo mundo, quem não quer vencer na vida, mano? Mas quando você mostra essas coisas para uma pessoa de baixa renda, ela vai gastar um pouco que ela tem naqueles negócios ali. E aí ela pode se endividar, e aí pode criar muito problema para ela, né? Pois é, Inês Clécia, é complicado, né? Mas eu acho assim que a galera tá vendo, né? Percebeu isso, que o Luva de Pedreiro fez uma coisa que não é legal, né? Todo mundo, a gente vai nos comentários e a gente percebe isso, né? Que as pessoas estão meio que um pouco indignadas com ele, né? Por conta dessa questão aí. Mas é impressionante, né? Isso mostra que a gente tem que ficar muito atento, né?
para gente não para a gente não prejudicar a nossa base, né, a audiência, porque se a pessoa conseguiu chegar em um patamar, né, essa pessoa deve a audiência dela. Então, quem é, quem, então uma pessoa que consegue uma audiência, ela tem que valorizar, né, não pode divulgar coisas que não são legais para essa audiência, né, porque não pega bem, né? Parece que a pessoa faz isso só pelo dinheiro, pelo poder, né? É complicado. Mas é isso aí, mano. Essa foi nossa história de hoje, por onde que anda o Luva de Pedreiro. Valeu.